Olá pessoal, aqui é Esté Spielmann e hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Eu vou ser entrevistada. Isso foi uma ideia que eu tive para mostrar para vocês como eu processo as minhas emoções. E nada melhor do que minha mãe, Jorge Spielmann, para me entrevistar. Bom, Esther, eu estou feliz com esse convite. Eu acho que isso pode ajudar muita gente, e até você mesmo, que é um momento de reflexão, né? Verdade. Então, minha primeira pergunta: o que você sentiu quando... Qual foi a sua sensação quando você descobriu que era Asperger? E como é que você descobriu? Bom, eu descobri que é autista a partir do momento em que eu estava olhando os documentos de matrícula da escola que o meu pai estava organizando, e na ficha de dificuldade estava lá escrito autismo. Eu pensei, ué, por que isso daí tá aí? Aí eu comecei a não entender, porque eu sempre acreditei que era uma pessoa neurotípica, uma pessoa comum. Mas então vocês sentaram comigo, eu tinha uns quase 17 anos, e me explicaram: filha, você é autista, mas não é o fim do mundo, não. Estavam todos preocupados com como eu ia me sentir com essa informação, mas minha reação foi oposta a muitos autistas. Eu pulei de alegria, porque simplesmente eu entendi porque eu sempre sofri certas questões a vida toda. E eu finalmente pude me entender e poder me defender contra o preconceito que eu sempre sofri. Que as pessoas pregavam preconceito em mim sem entender as minhas questões. É verdade. Para mim foi uma surpresa a reação, porque nós sempre pensávamos e conversávamos com as terapeutas como é que a gente ia falar sobre esse assunto, quando a gente deveria falar sobre isso com a Stephanie. E Deus se encarrega de tudo, é impressionante. E o mais impressionante é a reação dela, que foi... ela amou, porque ela é como se fosse assim, pum, abriu um leque na cabeça dela, ela pôde se compreender. E além do mais, ela achou bacana porque ela era diferente. Foi tudo diferente, ao contrário do que a gente imaginava naquela hora. Stephanie, você achava estranho ter uma mediadora assim dentro da sala de aula? Não. Não? Engraçado que eu não achava, nunca achei. Mesmo vendo que eram as crianças deficientes que tinham mediadora, mas eu não achava estranho eu ter uma mediadora, mesmo não sabendo que sou autista. Por quê? Porque na minha cabeça ela estava lá porque eu tinha dificuldades. Entendi. Não porque eu era uma criança com deficiência. Especial. Você acha que deveria ter tido desde o início uma mediadora? Sim, eu acho que deveria ter tido desde o início, porque sempre eu tive dificuldade. Para vocês terem noção, eu não sabia diferenciar teste, prova de trabalho de aula. Eu não sabia diferenciar. E você fazia os seus trabalhos normalmente na escola? Eu fazia nos primeiros anos do Fundamental 1. Porém, com os anos, eu comecei a ficar de saco cheio da escola. Por quê? Porque era sempre o mesmo esquema. Chegar, sentar, escrever tudo que a professora manda. Eu odiava escrever, aquilo machucava a minha mão. Ainda mais que a professora exigia uma letra bonita. E se a gente não copiasse tudo, a gente ficava sem recreio. Nossa, mas te incomodava ficar dentro da sala? Ou o que você imagina que seria bom para você naquela época? Você, sem mediadora, o que poderia assim ser agradável, fazer você curtir a escola? Eu acho que poderia buscar
avaliações alternativas, como por exemplo, uma avaliação através de imagens, ou uma prova oral, uma coisa assim que não envolva escrever. As aulas nunca deveriam ser enfileiradas, olhando para o professor, nem para mim, nem para ninguém. Deveriam ser em roda, ou até melhor, ao ar livre. Puxa, que delícia. Para que eu acho que a criança aprende melhor assim. Acho que nem é só para um especial, acho que para todo mundo, é muito mais agradável. E você, quando você aprendeu a ler? Com que idade? Nessa confusão toda, como é que era? Eu só cheguei no CA, que naquela época era CA, hoje em dia é primeiro ano, no ano que eu completei 8 anos de idade. Por quê? Porque na época da educação infantil, eles me reprovaram 2 séries da educação infantil. Aí eu só pude ser alfabetizada aos 8 anos de idade. E eu me lembro que todo mundo achava estranho esse fato de eu estar nessa série com uma idade considerada, entre várias aspas, atrasada. Entendi. E não é engraçado para você, com toda essa dificuldade hoje, você escrever do jeito que você escreve? Pois é, porque eu descobri que eu não gosto de escrever à mão, eu gosto de escrever digitalmente. Na máquina. Se eu pudesse ter feito provas no computador, ao invés de fazer à mão, minha vida seria outra hoje em dia. Entendi, isso é legal. Bom, aí você descobre que você é Asperger, né? É. E aí? Como é que a vida fica dentro da escola? Como é que você se vê em relação às suas amigas? Você consegue conviver? Você fala para as pessoas que você acha? Em algum momento você diz, mas eu não sei isso. Ou você usa isso de alguma forma para se dar bem em algum momento da escola ou não? Então, eu nunca tirei proveito da informação do fato de eu ser autista. Eu sempre tive uma certa vergonha de me aproveitar por conta do meu transtorno. Entendi. Porque, infelizmente, qualquer direito que você recorre de adaptação por ser deficiente, as pessoas interpretam como um tirar proveito. Eu sempre fui educada a não tirar proveito e ainda por cima não recorrer aos meus direitos. Então tem que recorrer aos direitos. Como, sim, por exemplo, no caso do vestibular. Graças a todos os seus direitos, você conseguiu passar. Acho que fosse uma prova maçante como é para todo mundo, você não ia resistir tantas horas sentada dentro de uma sala. Verdade. Então, o que acontecia? Eu não recorria nem aos direitos, porque as pessoas me diziam, você não pode tirar proveito, você tem que fazer igual todo mundo, mas nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai... Mas isso te atrapalhou? Atrapalhou muitas vezes. Entendi. Quais vezes? Emocionalmente, quando uma escola que eu estudei na minha família, quando morava com minha família biológica, que eles me aprovaram por eu ter condições de passar de ano, apesar de eu não ter tirado boas notas, e minha família antiga me dizia, você passou porque eles sentiram pena. Não, eles não sentiram pena não, porque nós tivemos a oportunidade de voltar a essa escola e foi muito claro, elas tinham plena consciência que você sabia tudo. É quase como se tivesse sido uma prova oral. Entendeu? Daí a importância da adaptação. Isso. Bastante. E no momento que eu soube que sou autista, eu queria sair contando pra todo mundo. Eu sou assim, quando conheço as pessoas, de explicar a minha condição. Eu vejo assim como um filtro, que as pessoas que vão ser meus amigos de verdade vão ficar comigo apesar dos pesares, e os que não são de verdade eu não quero perto de mim. Isso. Eu quero fazer uma outra pergunta sobre a estereotipia. Explica um pouco o que é a estereotipia e como é que era isso, e por que você
Em que momentos vinha? Isso é muito interessante, acho. E o que se passa na cabeça no momento da estereotipia? Primeiro, explica o que é estereotipia. Vamos lá. Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente possui as estereotipias como um mecanismo de defesa contra o mundo exterior. Por exemplo, quando o ambiente ao redor nos incomoda, como um show barulhento, ou um shopping cheio de luzes, ou uma boate cheia de aglomeração, a gente começa a ter essas estereotipias meio que para se defender desse mundo externo. Mas essas estereotipias também acontecem quando a gente tem pensamentos acelerados. O que seriam esses pensamentos acelerados? Quando a gente está ouvindo, por exemplo, uma música que gosta, quando a gente está lembrando de coisas e começa a ter muitos pensamentos acelerados, rápidos demais, só a gente consegue entender essa aceleração, a gente não consegue falar para outra pessoa. A gente só consegue ter as estereotipias. Mas como é que são? São movimentos? Como é que é? Cada especial tem... Explica o que é uma estereotipia. Pode ter gente que não saiba. Então, a estereotipia, ela é um movimento incomum socialmente que o autista acaba fazendo para se movimentar. Por exemplo, tem para liberar aquela energia. Liberar essa energia. Porque eu sempre perguntava, o que você está pensando quando você estava fazendo estereotipia? Porque eram aqueles movimentos pulando com as mãos para cima. Aí você diz, eu estou vendo um filme. Você viu o filme em cor, você... Explica direito. É o chamado assistir pela cabeça. O que pode também gerar as estereotipias. Quando a gente meio que relembra um desenho que a gente gosta, um filme ou um videoclipe, isso acaba acontecendo por a gente ter pensamentos acelerados. Sim, mas como é que isso que é uma coisa que sempre eu fico pensando, como é que são essas imagens dentro da sua cabeça, desse desenho, filme, não importa? Na minha cabeça, por exemplo, que eu conheço é a minha cabeça. Por exemplo, eu penso muito nas coisas em formas de desenho animado. Tudo fica em desenho animado? Qualquer coisa pra você? Qualquer coisa. Às vezes até tem uns pensamentos com pessoas da realidade, no nosso formato 3D, mas normalmente eu penso tudo em desenho animado. Em 2D? Em 2D, isso. E como eu crio muitos personagens, adoro escrever histórias, eu sempre fico imaginando meus personagens num videoclipe com as músicas que eu gosto. E são rápidas, e isso tudo é rápido. Rápido. Como se fosse um filme mudo, assim. É, assim? Sim, porque os meus personagens eles também lutam. Aí você sente uma emoção, aí tem que exteriorizar isso com os movimentos. Isso. Hoje você já consegue ter esses pensamentos sem estereotipia? Sim. Todas as vezes ou poucas? A maioria. A maioria. Eu percebo que quando você está com alguma tensão, às vezes você não consegue ter esses pensamentos com tranquilidade. Parece que a tensão aumenta a estereotipia ou faz com que você não consiga ter o controle sobre ela. Esse controle é natural ou você pensa assim, eu vou fazer um movimento, não quero fazer, ou é natural, você já consegue pensar? Eu forço para não ter que fazer os movimentos. E depois fica tranquilo ou te dá ansiedade? Depois fica tranquilo, mas no início dá uma ansiedade. É muita luta, gente, que eu faço pra não me movimentar, principalmente na frente das pessoas. Ou na rua, né? Porque eu sei que elas vão me olhar torto se eu fizer. Eu não concordo com a gente ter que parar por causa dessas pessoas, mas infelizmente essa é a vida. Então, Stephanie, uma coisa que você quer muito falar é sobre a questão de se mutilar. Você se mutilava, lembra? Sim. Então me explica por quê, o que você sentia, por que você fazia isso e por que você parou. Então, eu cheguei a me mutilar naqueles momentos em que minha mãe, claro que com razão, me dava uma bronca assim muito forte, mega forte.
e eu começava a ficar tensa, porque eu não queria que ela parasse de me amar. E é claro que ela não ia parar de me amar por causa dessas broncas, mas eu achava que ela não ia me amar de novo, que não ia me amar nunca mais toda vez que dava essas broncas, que me deixavam muito triste, muito ansiosa, muito tensa, muito agoniada. E ainda por cima, uma coisa que eu nunca gostei é tipo, passar a noite, ou duas ou mais noites, dormindo sabendo que minha mãe tá chateada comigo. Às vezes já demorou até uma semana pra ela perdoar uma coisa errada que eu fiz. Isso sempre me deixou muito tensa. E quando eu era adolescente ou da flor da idade, eu chegava a ir no banheiro nesses momentos, pegar a gilete e passar pela perna. Por quê? Porque eu queria me punir por não merecer o amor da minha mãe. Então, você achar, eu percebia, eu estava aprendendo, realmente eu não tinha a dimensão de qualquer, porque eu via que você ficava assim, chateada, às vezes era uma coisa pequena, não era uma bronca enorme, mas você ouvia como uma bronca enorme. Sim. E aí você ficava, e eu ficava sem saber também como agir, achava melhor deixar você quieta, e aí a emenda pior que soneto, você estava pensando em rejeição, né? O tempo todo vinha a ideia da rejeição. E eu não tinha dimensão disso, porque você não conseguia verbalizar, né? Eu não conseguia verbalizar. Levou muito tempo para eu entender que para qualquer senão, qualquer coisinha, por menor que fosse, para você era muito grande. Hoje você continua ainda com essa sensibilidade, já consegue entender o que é, entender um comando não como uma coisa imperativa ou depreciativa. Como é que ficou isso hoje na tua cabeça? Então, sobre a mutilação, eu parei de fazer graças às aulas de biologia, explicando a questão das veias vitais. Ah, então na verdade você não é boba não, morrer você não queria, né? Você só queria se magoar, né? Ou talvez a mãe vendo ficar triste também, talvez me atingir também, né? Danadinha, né? Tá vendo? E eu sofrendo lá e ela tudo planejado nessa cabecinha, mas é assim mesmo. Bom, a mutilação passou, mas em algum momento assim você chegou ao ponto de ficar tão ansiosa ou algum pensamento louco que veio à sua mente e você pensou, é melhor eu não viver mais? Sim, já teve esses momentos. Por quê? Por dois motivos. Eram momentos que eu achava que eu era inútil nessa vida, que eu não estava aqui na Terra para algo importante, nem nada de utilidade, por conta de vocês estarem bravos comigo, por acharem que eu só fazia besteira. Bom, isso que passava na minha cabeça. E aí eu ficava tão chateada, pensava, é melhor morrer, porque assim ninguém vai sofrer mais. É isso que eu pensava, que as pessoas só sofriam por minha causa, porque eu trazia discórdia na vida delas. Mas às vezes você também tinha pensamentos que não estavam relacionados com uma questão de alguma questão disciplinar, vamos dizer assim, de cada casa, e que você também pensava a mesma coisa. Eu lembro de você ter muita preocupação se você ia conseguir ter um namorado, depois que você começou a ficar preocupada de não ir para a faculdade, e a gente não cobrava isso de você. Pois é. Né? A gente deixava você bem livre para escolher o que você quisesse. Mas em algum momento isso pesou e te levou a esse pensamento de melhor sair dessa porque aqui eu não dou certo? Já passou pela minha cabeça. Até porque
é aquele sentimento de inutilidade, porque eu demoro para aprender as coisas, eu demoro para fazer os deveres, eu tenho uma dificuldade de manter um ritmo, uma rotina. Apesar de eu apreciar a rotina, eu tenho dificuldade de seguir para as coisas que eu não gosto. Às vezes demoro para fazer, aí eu fico pensando, pô, por que eu tô aqui? Eu não consigo fazer nada direito. Isso não é nem verdade, né, Esther? Pois é. Você faz tudo muito direito. Mas você estava falando nisso, eu lembrei de uma outra coisa que você queria que eu perguntasse. Sobre a coisa da rotina. Sim, rotina. Então, vamos falar da rotina? Uhum. Você falou, queria muito falar sobre isso, né? Sobre rotina. Quando muda a rotina, pode ser até para uma coisa bem prazerosa, te dá ansiedade. Explica isso aí. Uhum. E quando isso aparece? Então, a questão da rotina é que nós, pessoas autistas, prezamos que tudo esteja regrado certinho. Não pode haver uma modificação, uma mudança. Simplesmente tem que estar tudo igualzinho sempre. Mesmo que as coisas chatas estejam lá, a gente preza também que a coisa chata esteja lá. Porque qualquer mudança é muito assustador, qualquer imprevisto é muito assustador. Me fala isso, Esther, você sempre fala essa palavra, é muito assustador. Essa semana mesmo aconteceu da gente ter que ir a uma dermatologista e eu estava te levando numa pessoa que trabalhou com seu pai, biológico, eu sabia que ela era muito especial, a Cláudia Millard, e eu estava tranquila, mas eu me lembrei que você iria a um lugar que você não havia ido e é uma pessoa que você não conhecia. Mas eu fiquei bem na minha e vi que você ficou bem na sua. Eu não percebi se você conseguiu se controlar muito. Mas quando chegou você falou, eu estou exausta. E aí nós falamos, claro, né? E você mesmo disse, foi um lugar diferente, conseguiu. Até deixei você sozinha com ela no consultório. E também faz parte do nosso treinamento, né? E você ficou bem tranquila, mas foi árduo para você. Porque era uma coisa, só porque era uma coisa diferente, uma pessoa diferente, um momento diferente. Uhum. Então, o que acontece Qual é a sensação? Você consegue verbalizar? É porque eu até agora eu não estava acostumada a ir numa dermatologista para consultar as minhas questões. Estava acostumada a ir com você, minha mãe, com meu pai, mas nunca eu. E eu sabia que algumas coisas que eu tenho na minha pele poderiam ser coisas muito severas. Eu estava com medo da gente chegar lá e ela falar, olha, vai ter que fazer um tratamento tal porque isso daqui, por exemplo, é câncer. E eu tenho muito medo de pegar um câncer. Câncer e diabetes, meus maiores medos de pegar. Por quê? Diabetes, porque eu não quero viver a vida toda assim com minha açúcar. Não, é por isso, porque você, seu pai biológico, tinha as duas coisas. Sim. Eu acho que é muito por aí, né? Sim, é por causa do meu pai biológico, que era diabético, mas também eu tenho medo de ficar restrita a comer doces. E câncer, porque eu vejo muita gente com câncer morrendo e as pessoas com câncer são carecas. Eu não quero ser careca. Ai, Stephanie, você não quer ter câncer só pra ficar careca? Bota uma peruca, qual o problema? Nenhum. Então essa resposta já deu um gancho para a próxima pergunta. A Stephanie, quando veio viver comigo, era assim um problema, porque quando ela pensa uma coisa, ela fala. E nós temos sempre, né, um freio. A gente não fala tudo que a gente pensa, da pessoa, da situação e tal. E ela acabou de falar tudo que ela pensa. Então me explica isso, Stephanie. Então... Não tem um sensor. Ela foi treinada para ter, mas olha, agora escapuliu. Então, acontece que a mente da pessoa autista não vem com filtro. Você pode até perceber a diferença de uma criança de 3 anos neurotípica para uma criança de 3 anos autista. A neurotípica vai ter muito mais filtro do que a autista.
acontece muito por quê? Porque a gente é um ser isolado que tem dificuldade de ter empatia. A gente quer falar as coisas sem perceber que aquilo pode magoar as pessoas. A gente não passa pela nossa cabeça. E eu já sofri muito por isso. Teve uma vez que eu voltava para casa numa condução escolar, ia e voltava para a escola. E foi a primeira vez. Tem até uma questão social nesse dia que eu passei, uma questão social que é bom a gente falar em um próximo vídeo. Que foi o contato que eu tive com uma criança que estudava em escola pública. Eu não tinha noção das questões sociais de uma escola pública perante uma escola particular. Eu só ficava assim, curiosa com aquele estudante, queria ser amiga dele, queria saber como era aquele universo. Aí só que eu falei pra ele, nossa, incrível, você é o único menino de escola pública dessa condução. E eu não falei na intenção de magoar uma pessoa por ela ser pobre. Eu tava com a intenção assim, de puxar um assunto. Eu queria saber como era na escola dele, porque enquanto cada escola particular tem um uniforme diferente, eu sempre via todas as escolas públicas com o mesmo uniforme, eu ficava curiosa. Aí o menino, logicamente, começou a chorar. Eu carrego essa culpa até hoje, porque eu fiz ele chorar. Foi a pior coisa, mesmo toda a condução se voltando contra mim, até a motorista brigando comigo, por eu ter falado uma besteira. Foi uma besteira. Mas foi o argumento que você teve para conversar com ele, foi o que veio à mente, porque como ele era de uma outra escola, você poderia ter verbalizado de outra forma, mas foi o que você pôde fazer. Pois é. Essa bom, por isso que tem que se treinar, né, Esther? Sim. Tem que se treinar, tem que estar... É difícil, né? Você tem que estar sempre pensando um pouquinho antes de falar. É muito difícil, mas difícil. A gente pode. Só pode. Uhum. E não esqueçam sobre essa questão de ensinar sobre questões sociais com os seus filhos autistas. Muitas vezes eles não se interessam e ficam alienados. Lembre-se disso. Então, Esther, eu vejo que mesmo que você tenha uma amiga assim, que você gosta bastante, você às vezes tem dificuldade de procurá-la, de ligar. Você aos poucos tem aprendido isso. Que você tem que... os amigos são como plantinhas que a gente vai regando. E você, apesar de amar, você fica no seu mundo. Às vezes tem questões dentro de casa também que você não lembra que tem o outro, você não se liga. Não é por mal, é uma questão de perceber o outro, não é? Uhum. É só isso. Então, gente, isso acontece por quê? Porque nós autistas não viemos com o chip assim da comunicação. A gente quer ter amigos, a gente quer ter um namorado, a gente quer trocar afeto, mas a gente muitas vezes não sabe como fazer isso. A gente tem dificuldade de estar com a pessoa. Não é que a gente... E muitas vezes, quando você namora um menino ou uma menina autista e você sai com esse seu namorado ou namorada e quando vocês voltam para casa um do outro, antes de voltar para suas casas, o namorado neurotípico às vezes fala: vamos nos encontrar amanhã de novo? Aí o autista normalmente vai responder: não, amanhã eu tenho que fazer isso. E às vezes não é nem uma obrigação importante, ele só quer ficar sozinho. É importante... E manter a rotina, né? Manter a rotina. É muito importante que o namorado ou amigo neurotípico entenda que não é nada pessoal com a pessoa. Não quer dizer que não queira ficar com a pessoa, não quer dizer que não queira casar com a pessoa, não quer dizer que não queira ter filhos com a pessoa, não quer dizer que não tá amando. Só quer dizer que você precisa ficar com o seu mundinho. Sim. E parece que todos nós precisamos de um tempo sozinhos.
Mas é que você de outra forma, é como você, essa questão do chip, né, que você não tem, que você vai aprendendo, é diferente, né? Uhum. Você tem que aprender. Outra coisa que eu acho também interessante, que você estava falando ontem que queria que eu perguntasse, era sobre essas ideias recorrentes. Por exemplo, se você tem um amigo que ele só fala um assunto, o único assunto dele sobre os sinos, ele sabe todos os sinos das igrejas do Brasil inteiro, como são feitos, como são as badaladas, como é o som. Ele pensa só nisso, só fala nisso. Houve um período que você também só falava em super-heróis. E aí eu acho que com uma série de trabalhos que a gente foi fazendo, isso ampliou-se, né, a gama de conhecimentos e de vontade de outros assuntos. Fala sobre isso. Não era isso que você queria falar? Então vamos lá. Então, todo autista tem um assunto recorrente, o mesmo assunto que gosta de falar. Muitas vezes um assunto muito restrito, com poucas coisas a se falar, na cabeça dos neurotípicos. Mas na cabeça dos autistas, eles encontram um interesse tão grande naquilo que eles conseguem informações que a gente não sabe sobre essas questões. O menino do sino, ele até tem um assunto muito mais restrito que o meu, que os sinos não tem muito assunto além de saber a história, onde tem cada tipo de sino, as pedaladas. Isso já é uma informação mais técnica. Mas o meu assunto recorrente quando eu era criança é o meu assunto recorrente de origem. Era super-heróis. E sobre esse assunto, ele me interessou por quê? Porque eu sempre me senti em perigo na vida que eu tinha, com o preconceito social que eu sofria, com toda a Insegurança dentro de casa, né? insegurança dentro de casa. Mas aí, de repente, a televisão tava ligada e tava passando um super-herói muito lindo. Eu achava ele muito lindo. Até hoje eu acho ele é meu crush de infância. E aí eu comecei a falar só de super-heróis. Eu sabia os uniformes, eu sabia as histórias, eu sabia cada curiosidade que ninguém quer saber sobre os personagens. Mas você também queria ser uma super-heroína. Queria. Seus desenhos, você sempre era super Esther, super Esther, super Não, Esther. não é super Esther. Era Esther Spirit. Esther Spirit. Ah, era mais super. Spirit atravessava paredes. Meu alter ego de adolescência era Esther Spirit, que seria a minha forma fantasma. Eu era tipo uma menina humana que quando gritava pra virar fantasma, eu virava uma fantasma e podia atravessar a parede, atirar raios, ficar invisível. Isso me lembrou da raiva. Lembra que você dizia pra mim que você tinha raiva máxima? Sim, a raiva máxima era resolvida com o grito fantasma. Era só gritar e saía um grito igual de um fantasma. E às vezes você sabe também numa situação de estresse, você saía correndo. Quando a gente via, você já tava correndo aí. Como é que era isso? Eu tava voando longe. Ah! E aí o perigo. Olha o perigo, sai correndo, quando você vê, já caiu, já aconteceu alguma coisa. Verdade. Mas você era a super Esther nesse momento. E a dica que eu daria não é para proibir o assunto recorrente, mas não deixe o seu filho só falando nisso. Incentive outros assuntos para ele. Inclusive assuntos sobre o lugar de cada pessoa na sociedade, como podemos modificar. Porque muitas vezes os autistas não recorrem a seus direitos porque eles não sabem, muitas vezes fica na mão dos pais. E é interessante eles saberem recorrer aos seus direitos, não depender dos outros. Porque eles vão crescer, né, Esther? Eles vão crescer. São crianças, vão se tornar adultos. E aqueles que não são tão graves podem recorrer, né? Podem reivindicar. Tá certo. Sejam os super-heróis, tá, pessoal? Bom, Esther, outra pergunta que você pediu para eu fazer é sobre esse excesso de sensibilidade que vocês têm. Você principalmente, eu não conheço os outros. Então,
cada autista tem uma sensibilidade enorme. Às vezes, o que um neurotípico pode interpretar como tá fazendo cara feia, não vou ligar, xoxoxô. O autista pode interpretar muito pro lado pessoal. Por exemplo, às vezes, quando a professora de uma escola está brigando com a turma, assim, brigando porque a turma fez besteira, assim, vocês são a pior turma dessa escola. Uma frase que eu sou contra. Às vezes não é com a criança autista. Às vezes é com o resto que não está se comportando. Só que, infelizmente, o autista leva pro lado pessoal, começa a chorar, começa a ficar desesperado, achando que a professora tá brava com ele, achando que ele é um péssimo aluno. Isso me fez lembrar de um episódio que eu tive quando viajamos para Tiradentes, que eu não entendia que enquanto meus pais estivessem curtindo um restaurante, mesmo que já tivessem terminado de comer há 2 horas, eles continuavam no restaurante para apreciar o ambiente, não estava comendo nada, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Aí eu comecei a falar, quando vamos, quero conhecer a cidade, Só que aí eles continuavam lá e eu levei isso no lado só, que estavam me ignorando. Aí, sabe o que eles falaram? Eu também me expressei mal, porque eu fiz meio que uma manha pra pedir para que eles saíssem do restaurante comigo, ao invés de falar que estava cansada de ficar ali. Aí eles falaram assim, sem paciência e com razão. Então, no momento em que meus pais falam, vai passear, vai logo, você já é adulta, assim, de maneira fria. Quer dizer, Mariana Fria é como você... Como eu interpretei. Porque um jovem sempre vai falar, vou lá, vamos dar uma volta. Um jovem comum, mas eu levei pro lado pessoal. Eu achava que eles estavam de saco cheio de mim, não me queriam mais. E comecei a dar uma crise, essas coisas. Eu cheguei até a pegar uma placa de um restaurante que parecia um quadro negro de escola antiga e bati na minha cabeça algumas vezes. Isso é birra ou é crise? Crise. A birra, ela é dada quando a criança está com algum interesse e quer alguma coisa. A crise é só um pedido de paz. É um pedido para o ambiente ao redor não incomodá-la. É um pedido para ajudá-la porque ela está desconfortável. É um pedido de ajuda para os sentimentos. Mas como é que a gente pode saber? Eu não podia imaginar que se você, do nada você pegou aquela placa. Como é que a gente pode descobrir isso? Olha, eu acho que uma dica que eu daria é para identificar que a criança vai ter uma crise, ver se ela não está muito tempo parada. Porque ela está meio adulto. Está muito tempo parada. Vê se não está muito tempo parada, vê se o ambiente não está incomodando, vê se ela não está com algum desconforto. E procura falar mais calmo possível, carinhoso. Porque às vezes a pessoa... A maneira como você ouve é tudo intensificado. A gente tem que estar muito atento, é difícil, né? E aí a gente acaba tendo as crises. Muita gente chama pejorativamente de ataque. Então, pessoal, a entrevista já acabou. Eu agradeço a minha mãe por ter me entrevistado. Você gostou de me entrevistar, mãe? Eu adorei. É bom porque, sabe, continua aprendendo, tem que estar sempre fazendo uma revisão, né, no aprendizado. É bom. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e na próxima vez vamos tentar trazer um assunto muito importante sobre a alimentação para autistas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!